Oi, pessoal! Então, vamos começar o nosso conteúdo com o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto na matemática ele é representado por este símbolo aqui, a letra Z, que significa Zahl, que é número em alemão. Então, o conjunto dos números inteiros ele é formado por números inteiros positivos e negativos. Então, nesse ponto, vocês têm que se ligar que para mim representar então um número negativo é com sinal menos. Então, se eu quero escrever, por exemplo, o número menos 2, então menos 2. Se eu quero escrever o número menos 3, menos 3. O número negativo menos 50, menos 50. Então, com um sinal menos ali na frente. Agora, se eu quero representar um número positivo, eu posso colocar o sinal mais na frente, no caso ali mais 2, ou simplesmente 2. Então, quando o número é positivo, não precisa colocar o sinal mais na frente, tá? Então, não colocando, ele já representa um número positivo. E outra coisa importante também é saber que o zero, ele é neutro, ele não é positivo nem negativo, tá? Então, o zero não tem sinal. Outra questão importante, então, é a representação na reta. Né? Então, aqui, ó, nós temos, então, um pedaço da reta numérica, né? Ó, na sequência, então, ó, 0, que é a nossa origem, então, vai para 1, vai para 2, né? Aqui, no caso, menos 1, menos 2, ó, então, se ligando que a reta, ela é infinita, né? Então, a reta é infinita. O que tem que se ligar? Então, eu coloquei um pedacinho da reta, ó. Então, vocês se liguem que os espaços são os mesmos, ou seja, a mesma distância. Então, a distância de 0 a 1 é a mesma que 0 a menos 1. A distância de 0 a 2 é a mesma de 0 a menos 2, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó, vamos ampliar. Ó, aqui eu tenho uma reta, ó. Então, vou pegar um ponto aqui, vou marcar, ó, o ponto A, que é a origem, no 0. Ó, se eu movimentar essa reta, ó, podem ver, ó, é infinito. Ó, infinito, infinito. Ó, do mesmo lado à direita, infinito. Então, aqui que está acontecendo, ó, conforme eu estou me movimentando, quanto mais à direita eu estou indo, maior os números vão ficando. E quanto mais à esquerda eu andar, menor os números vão ficando. Então, essa ideia que a gente ainda vai retomar, mas ela é bem importante na hora que eu estou comparando números, né? Que será ainda na próxima atividade. Mas é a ideia, o que eu quis mostrar aqui para vocês, por enquanto, é a ideia de infinito. Que pode ser representado também por conjunto, via conjunto, ó. O que é um conjunto na matemática? Eu estou listando elementos. Então, eu boto chave, né, esse símbolozinho de chave, e boto um pedacinho da representação. Então, tá aqui, ó, 0. 1, 2, 3, ó, e reticências, os 3 pontinhos. Depois, à esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, 3 pontinhos. Então, o que é esses 3 pontinhos aqui, tanto à esquerda quanto à direita? Significa o infinito. Aqui vai para o infinito positivo, aqui vai para o infinito negativo. Tá? Então, aqui numa representação de conjunto. Então, vamos para as nossas questões. Então, primeiramente, coloquei aqui, ó, só para ilustrar, né, a situação, ó, do histórico, de quanto é aplicado isso no nosso dia a dia, ó. Então, o que significa aqui temperatura? Menos 7 graus Celsius, saldo de menos R$31, o elevador no andar menos 3 do prédio, né? Ou seja, vocês estão sendo apresentados, né, por um conjunto, por números, que, na verdade, intuitivamente vocês já vivem no dia a dia de vocês, né? E tem essa importância aqui no cotidiano. Então, a primeira questão. Associa a cada termômetro uma das ilustrações a seguir. Então, a primeira questão... Então, eu tenho 3 figuras, figura 1, 2, 3 e 3 termômetros. Até uma observação, ó, as temperaturas que estão marcando aqui, elas não são números inteiros. Estão vendo que está com números com vírgula, 19,6, menos 8,5 e 34,2. Tá? Mas eu coloquei essa questão só para vocês terem a ideia do positivo e negativo.
tá? Mas assim, não são, para esses números serem inteiros, ele teria que estar 19, menos 8, 34, né? O número com vírgula, ele não é inteiro, né? Ele é quebrado, como o próprio nome diz, não é inteiro, é quebrado. Então, o que vocês podem? Vocês podem ligar a figura ao termômetro. Ó, o que dá para perceber? Que aqui é uma temperatura muito frio, né? Então, temperatura com muito frio abaixo de zero. E aqui duas temperaturas, né? Uma alta e uma intermediária, né? Olha as montanhas atrás. Então, vocês associem, né, ao termômetro, que também está bem claro nisso, ó. Eu tenho uma temperatura negativa e duas temperaturas aqui, né? Uma mais alta que a outra, né? Então, daí fica fácil. Questão 2. Associe um número positivo ou um número negativo a cada uma das situações. Então, de novo, é essa questão do positivo e do negativo para vocês associarem, mas aqui associarem a palavras, ó. Então, a palavra lucro representa algo positivo. A palavra prejuízo, negativo. Avanço, positivo. Um atraso, negativo. Então, são essas palavras que nos remetem ao sinal, né? Ao positivo ou negativo. Então, vocês só vão escrever. Então, ó, o que está escrito em português, na frase, vocês vão fazer a representação matemática. Então, um lucro de 10,70. Então, lucro é algo positivo. Então, só 10,70. Aqui, da mesma forma, um prejuízo. O que é prejuízo? Algo negativo. De R$300, então, menos 300. Esse é um número, então é só esta representação. Agora, a questão 3. Na reta numérica estão posicionados alguns personagens. Citon, aqui o carinha, está no lugar menos 8. Então, vocês vão colocar que aqui é menos 8. Então, a personagem Tatá, aqui, corresponde ao número. Então, agora, vamos para a questão de ordenação, né, da reta numérica. Então, se aqui é menos 8, aqui seria menos 7, aqui menos 6 e assim por diante, né? Então, ó, como eu tô indo para o sentido à direita, né? Então, os números estão aumentando, né? Então, daí tá perguntando onde que a tá a posição. Então, daí vocês marquem aqui qual dessas alternativas, se é A, B, C ou D. Questão 4. Abaixo temos a representação do painel do controle do elevador de um prédio. Então, ó, a letra T representa o andar térreo, tá? Então, se a gente for pensar no elevador, no contexto da nossa reta numérica, então o térreo é como se fosse a origem, o zero. Então, acima do zero seria o quê? Os positivos, então os andares que estão aumentando. Então, térreo. Então, aqui é o andar 1, 2, 3, 4, 5, né? Assim por diante. E abaixo do térreo seria o subterrâneo, né? O subsolo. Então, daí seriam os andares negativos, menos 1, menos 2, né? Então, aqui fala, use os números inteiros positivos e os negativos para indicar cada um dos andares. Então, vocês vão escrever aqui como se fosse a reta numérica, então, pensando que o T é o zero. E vão fazer aqui o andar das casas, ó. Estou no terceiro andar, quero descer 5. Então, vamos ver onde vai parar, que daí é a resposta de vocês. Questão 5. Observe os termômetros abaixo. Então, eu tenho aqui os termômetros. Então, está perguntando cada uma das perguntas. Quais os termômetros que registram temperaturas negativas? Então, todos que estão abaixo de zero são temperaturas negativas. Daí vocês vão dizer, é o termômetro A, por exemplo, né? Ó, o zero está aqui, ó, é a temperatura negativa. Então, o A vai aqui, por exemplo. Então, é só fazer essa análise. E a questão 6, a última, já é uma questão para a gente já tá começando aos poucos fazer o cálculo com esses números, tá? E nada mais prático do que a gente relacionar dinheiro. Então, aqui, Fábio tem um saldo de R$300 na conta corrente. Qual será o saldo em números positivos ou negativos se ele retirar 250? Então, ó, tu tem 300, retirar é menos. Então, menos 250. Quanto vai ficar? Depositar, ó, a palavra depositar significa mais, colocar. Então, se tu tem 300 e vai ganhar, mais, né? Mais 200, como é que fica? E a última aqui, ó, a letra D, ó, retirar. Então, tu tem 300 e vai retirar 320, ó. Opa, ó. Então, tu tem 300 e vai retirar mais do que tu tem, ó. Tu vai retirar 320. Como é que fica teu saldo?
tá? Então, tentem fazer e vão tirando as dúvidas. Beijos, tchau!